Fala moçada, eu sou o professor Érico da Engenharia e Produção, eu sou da chapa Integração e Inovação, que somos candidatos à direção do CTE. Infelizmente meu candidato a vice-diretor não pôde comparecer, é o professor Guilherme da Engenharia Ambiental. Vamos começar aqui, professor, com a primeira pergunta, que é assim: o que te motiva a você se candidatar a diretor do CTE? Legal, Adelina, essa pergunta é bem legal, que eu acho que é uma coisa que todo mundo que entra aqui no CTE acaba passando por isso. Quando eu entrei aqui 3 anos atrás, eu passei numa universidade federal, no concurso de uma universidade federal, e eu pensei assim, dentro dessa universidade federal eu vou ter muitas oportunidades. A universidade federal geralmente ela é estruturada, numa cidade de médio porte como é a cidade de Uberaba, e quando eu entrei aqui eu tive uma decepção, né? Eu achava que esse instituto ele ia ser um instituto muito mais que ia ter muito mais coisa, muito mais oportunidade, muito mais atividade. Mas aí eu também pensei, o ICTE é um instituto novo, ele tem apenas alguns anos. E eu falei, as coisas provavelmente elas vão se encaminhar. No entanto, 3 anos se passaram e muito pouca coisa mudou. Então a velocidade das coisas ela está mudando muito devagar. Então quando eu assumi a coordenação da produção, eu vi que eu consegui fazer várias coisas que contribuíram para a mudança, para a melhoria do curso. Eu falei, e eu pensei então, por que não usar dessa experiência, ou trabalhar em prol da melhoria do ICTE, né? Porque eu acho que o ICTE que eu penso, que eu tenho como referência, os institutos de engenharias que eu tenho como referência estão muito além do que a gente vê hoje aqui. Então, nosso objetivo é trabalhar para melhorar o ICTE, para levar ele ao patamar muito maior, tornar o ICTE uma referência de institutos de engenharia para a região ou para o Brasil. Então a gente acha que a gente tem muito a contribuir, que a gente tem uma carga técnica que pode ser utilizada nisso, temos experiências em gestão, temos experiência por ser da área de gestão de operações e da área da engenharia e produção, e gostaríamos de aplicar esse conhecimento aqui no CTE. Obrigado. A segunda pergunta é: atualmente, como você enxerga as engenharias da UFTM para o mercado de trabalho? E o que você pretende melhorar com isso? Eu enxergo as engenharias da UFTM com grande potencial, porque, do meu ponto de vista, a gente tem aqui o que é mais importante para formar bons profissionais, que são bons alunos e bons professores. No entanto, a gente fica muito a desejar no que diz respeito à nossa infraestrutura e à nossa organização e gestão. Então, eu acho que a gente tem que melhorar os cursos, tanto na área de ensino, quanto na área de infraestrutura, quanto na área de extensão, quanto na área de pesquisa. Se a gente conseguir melhorar essas áreas, integrar mais a área de pesquisa, ensino e extensão, melhorar nossa infraestrutura, mas para isso a gente tem que melhorar a gestão, eu acho que a gente vai conseguir levar as engenharias daqui a um outro nível, né? A um nível que o mercado de trabalho espera, não que hoje nós não estejamos nesse nível, mas eu acho que a gente consegue ser uma faculdade de ponta, né, formando engenheiros reconhecidos no Brasil inteiro. Certo. Muito obrigado. A terceira pergunta é: para você, qual o papel das empresas juniores na graduação dos alunos? Isso é muito legal, Adelino, porque assim, durante a graduação eu tive a oportunidade de participar de vários projetos de extensão. E de uma certa forma, a empresa júnior ela é um projeto de extensão, né? E a qualidade do aluno ou do engenheiro que trabalha num projeto de extensão, que trabalha numa empresa júnior, a formação dele é muito diferente daquele que não tem a oportunidade de trabalhar nesse tipo de projeto. A gente vê a transformação do aluno quando ele entra para a empresa júnior. Antes da empresa júnior, muitas vezes o aluno ele é um pouco mais distante da aula, às vezes ele não consegue abstrair certos conceitos que você dá em sala de aula. E quando um aluno entra para a empresa júnior, participa de um projeto desse, presta consultoria na área, ele cria um vínculo muito maior, ele consegue entender o que é dado em sala de aula com maior facilidade. Então isso melhora de sobremaneira o ensino e o aprendizado desse aluno. Então eu acho que o ensino junto com a extensão e junto com a pesquisa, formando um tripé de excelência acadêmica, ele é fundamental para que a gente possa ter profissionais melhores, mais bem formados e mais capacitados para o mercado de trabalho. Hoje, o espaço das EJs ele é limitado, né?
É uma sala para 9 empresas. Até 2018, o plano é que tenhamos 14 empresas juniores. Qual o seu plano, como o seu plano de ação pode ajudar a melhorar essa situação? Legal. Na verdade, Adelino, hoje a gente tem um projeto aprovado para as empresas júniores que elas vão ocupar o bloco A do ICTE-1. Isso já foi aprovado em colegiado, mas ainda não aconteceu por quê? Isso não aconteceu porque nós temos salas de coordenação no ICTE-2, no bloco A do ICTE-2, que elas estão paradas desde a construção do ICTE, né? Por que a gente não muda de lá para cá ainda? Porque a gente não conseguiu instalar esses ar-condicionados, esses aparelhos de ar-condicionado. Mas não é possível que a gente esteja levando tanto tempo para fazer isso. Então, uma das principais coisas que eu quero fazer se a gente for eleito, uma das primeiras coisas é agilizar esse processo, porque a gente precisa de áreas de trabalho. Um dos principais problemas do ICTE é a falta de áreas para a gente utilizar. E a gente tem uma área ali que está parada desde que o prédio foi construído. Então, a gente tem que trazer o mais rápido possível e aí, automaticamente, as empresas júnior seriam transferidas para o bloco A e ocupariam o espaço que hoje é das coordenações. Como o seu plano de ação trabalhará para aumentar a força política do ICTE? Legal. Um dos problemas que a gente vê na gestão atual é a falta de representatividade que o ICTE tem junto à reitoria. E a gente não entende por que isso acontece. Conversando com várias pessoas, eu já fui questionado muitas vezes de por que quando a gente está lá na reitoria, para pessoas que trabalham na reitoria, a gente não vê ninguém do ICTE aqui? O que está acontecendo? Eu realmente não sei a resposta dessa pergunta. Por que as pessoas não vão lá? Mas eu tenho certeza que a nossa chapa, a nossa direção, tem como premissa ficar junto à reitoria, né? Não é brigar com a reitoria, mas é cobrar da reitoria, ser insistente em relação a isso, para aumentar a nossa representatividade junto ao Instituto. Porque a gente desconfia, não tenho certeza ainda, mas eu tenho quase certeza que a verba que vem para o CTE hoje não é proporcional ao número de alunos que a gente tem. Então, uma das primeiras medidas é mostrar para a reitoria que, olha, a gente não tem a verba proporcional ao nosso número de alunos. Então, a gente precisa aumentar isso daí. A gente precisa mostrar para a reitoria que nós estamos presentes, que nós precisamos de verba, que nós vamos estar ali cobrando uma postura mais adequada da reitoria para com o Instituto e, acima de tudo, que nós representamos o Instituto frente à reitoria e não a reitoria frente ao Instituto, que talvez seja uma postura atual. Então, a gente quer transformar isso aqui, a gente quer ser a voz do Instituto na reitoria e não a voz da reitoria dentro do Instituto. Bom, um dos grandes sonhos dos alunos de engenharia é poder contar com as empresas de grande porte como stakeholders do seu curso. Como aproximar as empresas do Instituto? Legal. Essa é uma outra coisa que a gente quer e que a gente busca muito fazer, está no nosso plano de trabalho, que é a prospecção fora da UFTM. Então, a gente tem essa ideia de prospectar dentro da UFTM, junto à reitoria, mas a gente precisa prospectar fora da reitoria. Então, a gente quer valorizar a marca do ICTE junto das empresas. A gente sabe que hoje, muitas vezes, muitas empresas nem sabem que existem cursos de engenharia dentro de ICTE. Por quê? Porque não há um trabalho sistemático de divulgação da marca. Então, nossa ideia é criar um trabalho sistemático de divulgação da marca ICTE, criar um portfólio de serviços que o ICTE pode prestar para essas empresas e, pontualmente, né, em empresa por empresa, em instituições representativas, mostrar esse plano de trabalho, mostrar esse portfólio de produto, mostrar para a empresa o que nós podemos oferecer para elas, quais são as vantagens que elas teriam de trabalhar em conjunto com uma empresa e assim trazer as empresas para cá, né? Além disso, a gente também pensa em criar uma feira de ideias, na qual a gente vai trazer as empresas aqui para mostrar os problemas que elas têm, trazer os alunos e os professores para expor o que eles estão trabalhando e, dessa forma, tentar fazer a união entre o que a empresa precisa e o que o aluno precisa. Isso é muito feito em universidades no exterior, né? Isso torna a relação entre a empresa e a universidade muito mais estreita, né? Porque a gente tem uma série
de qualificações aqui dentro e eles têm uma série de necessidades e a gente pode usar isso para o bem dos dois atores aí. A última pergunta é: como seu plano de ação impactará em um instituto cada vez mais inovador e empreendedor? Legal, Danilo. É bom você perguntar porque essa é justamente a área de trabalho que eu escolhi para desenvolver minha carreira. Então eu tenho um carinho especial por isso aí, né? Na área de desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de projetos industriais. E a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de você sair de uma ideia, né, desenvolver um produto, um serviço e chegar até o mercado. Então a gente sabe que esse caminho é muito longo e que a gente precisa de muita gente trabalhando. Então eu acho que a gente precisa institucionalizar e criar oportunidades para que as pessoas possam criar suas ideias e desenvolver essas suas ideias dentro do nosso instituto. Uma das coisas que eu já venho fazendo, junto à coordenação da produção, é criar um Fab Lab, que é um laboratório que visa justamente transformar ideias em produtos físicos que podem ser depois virar negócio. A gente tem, hoje, junto à universidade, a incubadora de empresas e também o núcleo de inovação tecnológica. Então a ideia é que a gente gere um núcleo que seja capaz de fomentar a inovação e o desenvolvimento, passando pela parte de desenvolvimento de produtos e serviços dentro de Fab Labs, etc., passando depois pela incubadora para que isso possa se transformar num modelo de negócio e trazer investidores de fora, através dessa feira de ideias que eu falei para você na outra pergunta, que possam investir no produto de vocês e fazer com que essas empresas saiam do papel e tornem-se empresas, quem sabe, aí, empresas grandes que venham a comercializar produtos no futuro. Então, eu acho muito importante essa área de empreendedorismo e acho que isso tem cada vez ser mais incentivado dentro da universidade. Professor, você tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Legal. Pessoal, eu queria pedir para todo mundo que estuda aqui no CTE, que já se decepcionou com vários aspectos do nosso instituto, com a infraestrutura, com a gestão, com a lentidão em resolver os problemas, que pare um pouquinho e pense que não dá para chegar em resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A gente precisa inovar, a gente precisa mudar, a gente precisa do INCTE diferente, a gente precisa do INCTE mais inovador, mais integrado, a gente precisa do INCTE mais participativo, né? E nós somos, a nossa chapa propõe uma alternativa, fazer as coisas de modo diferente, para chegar em resultados diferentes. Então, eu gostaria de falar para vocês que todos aqueles que sonham com o INCTE de ponta, um INCTE que tem os recursos melhores para formar os engenheiros daqui, que leve em consideração a nossa proposta de trabalho, que analise e veja se realmente não é hora de mudar, né? E se chegar a essa conclusão, eu acho que a chapa Integração e Inovação é a que possui a melhor proposta relativa a essa mudança. Certo, muito obrigado, professor.